Bom, bem-vindos de volta. E agora, para a gente falar sobre o futuro da pesquisa clínica no Brasil, incluindo as tendências emergentes e como preparar o Brasil para ser líder em pesquisa clínica, eu convido ao palco para ser mediadora da mesa a doutora Tayane Rebelato, médica oncologista e diretora médica do LACOG, e para se juntar a ela nessa discussão, o senhor Francisco Forestiero, que possui mais de 20 anos de experiência em pesquisa clínica e é diretor de desenvolvimento de negócios na IQVIA, e o senhor Nelson Mussolini, que já atuou em grandes laboratórios farmacêuticos e entidades empresariais do setor e é o presidente executivo do Sindusfarma. Bem-vindos. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Acredito, assim como o Renato, que espaços como esse são de extrema importância para a gente desenvolver a pesquisa clínica no Brasil. E o Brasil, infelizmente, hoje ainda tem uma participação muito pequena na pesquisa clínica, participamos em menos de 5% dos estudos, e a maioria dos estudos, 95%, são estudos fase 3 patrocinados pela indústria farmacêutica. Nós participamos em menos de 5% de estudos, iniciativa do investigador. Esses estudos, como o Renato falou, são estudos que são ideias nossas, a gente ainda tem uma representatividade pequena, mas a ideia é aumentar. E como todos sabem, o Brasil tem um alto potencial para ser líder em pesquisa clínica. Nós temos uma população de 220 milhões, então, em questões de recrutamento, nós poderemos liderar com certeza. O último censo do IBGE nos mostra também a nossa diversidade. Nós temos 45% da população autodeclarada como parda, 43% branca, 10% negros e também 1% asiáticos e índios. Então, a gente tem essa característica única em questão de diversidade. Também nós temos centros e pesquisadores de alta qualidade, além de questão de custos que são baixos comparado com os Estados Unidos e a Europa. E mais recentemente tivemos também a PL, que está em processo de aprovação, que vai nos deixar competitivos em relação ao tempo regulatório. Então, eu gostaria de convidar o Nelson e o Francisco, que já foram apresentados anteriormente, a ver o ponto de vista deles sobre o futuro da pesquisa clínica no Brasil. Eu ando meio descrente de muitas coisas, inclusive o Maluf sabe disso, porque eu falei recentemente. Primeiro, quero agradecer. Ontem à noite, me perguntaram o que um advogado vai fazer num congresso que fala de oncologia, né? E eu falei, eu vou lá aprender, né? Foi o que aconteceu comigo hoje na aula do Renato. Eu aprendi um monte de coisa nessa aula do Renato. Então, para mim, é um grande aprendizado para esse advogado e poder aprender coisas aqui para reverberar lá fora, né? E a pesquisa clínica é isso. A gente batalhou muito pela aprovação do PL, batalhou muito para que ele não fosse revogado no ponto principal que ele foi revogado para a indústria farmacêutica, e eu tenho um olhar muito claro da indústria farmacêutica, eu preciso ter esse olhar, né? Mas eu acho que foi um passo importante. Acho que tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde estão começando a entender e para que o Brasil dê um salto de qualidade na questão de saúde, precisa começar com uma pesquisa clínica forte. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando foi mostrado o exemplo do período da Covid, é o exemplo que eu sempre uso, tá? Então, não precisava da reforma que a gente fez em pesquisa, né? Não precisava da lei. A lei veio nos dar a segurança jurídica que a gente precisa da questão, mas a gente precisa da vontade daqueles que vão implementar essa lei agora. Se nós não tivermos vontade, nós temos centenas de milhares de leis no Brasil que, por incrível que pareça, não pegam, né? E quando você vai para um gringo e fala, a lei não pega, ele fala, mas como assim? O Congresso não aprovou? Aprovou. O presidente sancionou? Sancionou. Mas não foi regulamentado? Foi. E não pegou? Não. Mas como não pegou? E aí a pergunta vem, mas o Congresso não aprovou? E aí você fica naquele círculo vicioso
e que a coisa não funciona, né? Então, eu acredito muito que ela vai funcionar, mas vai funcionar quando? Quando a gente fizer o que a gente está fazendo aqui hoje, quando a gente estiver debatendo, quando a gente estiver explicando, quando a gente estiver criando centros de pesquisa fora do eixo Rio-São Paulo, Minas, Curitiba, né? Aqui o sudeste brasileiro, sul e sudeste brasileiro. Na hora que a gente conseguir levar os 50 centros de pesquisas no Brasil inteiro, na hora que a gente mostrar para o Conselho Nacional de Saúde e para a CONEP que a gente tem centros de pesquisa bom dentro do SUS, né? Porque ninguém acredita que a beneficência portuguesa faça parte do SUS. Eles não adianta, aqueles que têm aquela ideologia fechada não acreditam que o Einstein está no SUS, que o Sírio-Libanês está no SUS, que a nossa beneficência está no SUS. Eles não acreditam, eles simplesmente acham que SUS é só o hospital público, né? E isto é um erro muito grande. Então, eu não tenho a mínima dúvida que na hora que a gente conseguir disseminar centros de pesquisa muito importante dentro de hospitais filantrópicos, dentro dos hospitais do SUS, a gente vai conseguir ter um norte para a pesquisa clínica no Brasil. E como vocês falaram, e como já é dito por todo mundo, tem capacidade muito grande de se tornar um dos líderes mundiais em pesquisa clínica. Nós temos os excelentes profissionais, nós estamos formando os nossos centros, nós temos os doentes sem tratamento. Então, se a gente conseguir uma população muito diversa, se a gente conseguir tirar esse ranço que pesquisa clínica não é teste em cobaia, né? Esse PL foi chamado durante muito tempo dentro do Conselho Nacional de Saúde, eu faço parte desse conselho, como o PL da morte, o PL da cobaia. Então, se a gente não conseguir, através da educação, através de informação, principalmente informação e formação, eu acho que são duas coisas que têm que andar muito juntos, porque tem muita gente dando informação, mas não está dando formação, então não adianta nada, porque a informação se perde, a gente não vai conseguir fazer nada. Mas eu não ando esperançoso com muita coisa, mas no tema de pesquisa clínica eu ando muito esperançoso. Eu sinto, por parte das indústrias farmacêuticas, independente da origem do seu capital, a certeza de que precisa fazer pesquisa clínica no Brasil, que ciência é o único passo para que as coisas funcionem, é o único jeito de fazer as coisas funcionarem. Eu tenho certeza absoluta que a indústria tem esta visão, independente, mais uma vez, da sua origem do capital. E agora vai depender um pouco da pressão nossa, da pressão de pessoas como o Dr. Busaide, o Dr. Maluf, né, que reverberam, né, da pressão do Instituto, todos juntos como câncer, a pressão do Instituto Cura. Né, são pressões que nós, que estamos do lado da sociedade civil, nós vamos ter que fazer para que as coisas realmente funcionem. Certo, obrigado. Francisco? Primeiro, quero agradecer a Nina, a Ana, a Rede, né, Vencer o Câncer, pela oportunidade, o Soline, a Tayane, pelo debate. Bem, eu vou voltar um pouco para contextualizar a área da pesquisa clínica, mas o Dr. Busaide trouxe o ganha-ganha, né, de manhã. Para o paciente, a pesquisa clínica muitas vezes é esperança, né? Temos muitos sonhos, o paciente tem um sonho único só de melhorar, de curar. E a pesquisa clínica abre essa oportunidade. Quando falamos dos profissionais de saúde, a pesquisa clínica trabalha na fronteira do conhecimento. Hoje falamos das terapias avançadas, celular, higiênica, e esses produtos já registrados no Brasil, esses profissionais que hoje têm acesso, né, e trabalham com esses produtos, têm um conhecimento de 5, 6, 7 anos atrás, ou seja, estão na fronteira do conhecimento. E para a sociedade, a pesquisa clínica ela traz investimento. Basicamente, os estudos clínicos são financiados, são feitos pela indústria farmacêutica multinacional e, obviamente, que esses recursos chegam no país. Bem, Dr. Maluf, complementando, então, o Dr. Busaide traz o ganha-ganha, o Dr. Maluf traz a participação do Brasil, né? Nos últimos 10 anos, o mundo faz algo em torno de 11 a 13 mil projetos de pesquisa clínica, sendo que o Brasil executa 2,5% a 5%.
né, desses projetos. Quando a gente olha para a fase 1, 2 e 3, que é a fase pré-registro, existem ao redor aí de 6 mil projetos, números aproximados, sendo executados, por exemplo, no ano de 2023, foram executados. E o porquê o Brasil faz pouco? O Mussolini, né, ele traz essa fala dele, né, do desafio. Eu falo que eu sou um pessimista frustrado, né? Quando eu acho que as coisas estão indo mal, de repente a gente tem uma virada de jogo, como a lei, né, a 14.874, que é aprovada de pesquisa clínica depois de anos, bem, traz um salto. Mas eu vivo uma realidade um pouco diferente. Eu trabalho numa empresa que hoje, desses 6 mil projetos, a gente tem dentro da companhia, a companhia executa aproximadamente 1.000 projetos ano, 18% desse total. Só que quanto que chega no Brasil? Brasil, 2,5 a 5. Na minha realidade, eu vi esses números ontem, até para trazer aqui para vocês. Nos últimos 12 meses, a gente conseguiu colocar o Brasil em 18% das nossas propostas. Ou seja, do universo de 1.000, ao redor ali, de 180 propostas, discussão com a indústria farmacêutica, a gente conseguiu mostrar que o Brasil seria importante para aquele projeto. E minha taxa de conversão gira em torno de 50%, ou seja, eu trago 100 projetos para o Brasil. Só que ainda tem 900 que a gente não traz. E o porquê a gente não traz? Basicamente, a indústria farmacêutica, ela busca tempo. O Dr. Renato apresentou isso, né? Em média, hoje, para um produto chegar no mercado, algo em torno de 10 anos. A gente teve uma dinâmica diferente durante a pandemia, e o que é interessante que a pandemia ensinou, entre a identificação do agente, do patógeno, e a solução que foi a vacina para a Covid saiu em 1 ano. Antes disso, dentro da área de doença infecto-contagiosa, a solução entre a identificação do agente e a solução terapêutica, que foi a vacina do sarampo, a identificação do agente que causa o sarampo e a vacina, levou 10 anos. Então, a gente conseguiu fazer mais rápido, aprendeu. Só que esse aprendizado, de novo, ele foi se diluindo, e hoje a indústria farmacêutica ela busca tempo. Em média, uma patente dura 20 anos. Né? Se nós levamos 10 anos para o desenvolvimento clínico, depois tem todo o processo de aprovação regulatória, depois discussão de preço, esse produto ele chega no mercado com 5, 6 anos de vida, e obviamente que a indústria investe hoje 1 bilhão, 1,5 bilhão de dólares para colocar um produto no mercado, ela precisa ter o retorno desse investimento. Para o sistema ser sustentável, e a pandemia mostrou isso. Né? A gente precisava, frente à pandemia, a gente precisava buscar uma solução para mudar aquele cenário. Então, as indústrias buscam hoje, a decisão de escolha de um país é pautada em 3 grandes pilares. O primeiro deles é tempo, o segundo é recrutamento e o terceiro é qualidade. Não adianta você aprovar rápido, recrutar os doentes, os pacientes, e não ter qualidade. Não adianta você ter qualidade, ter tempo, mas não recrutar. E não adianta você ter potencial de recrutamento, ter qualidade e o tempo ser muito grande. Um dos gargalos do Brasil passa pelo tempo de ativação, que vai além do prazo de aprovação do sistema CEP-CONEP e Anvisa. Né? Hoje, a Lei 14.874, ela redesenha o formato das aprovações no Brasil, dos projetos de pesquisa, ela traz uma simplificação e uma otimização desses prazos, porém, a gente hoje, isso números da companhia, a gente leva 300 dias para ativar um centro no Brasil, ou seja, 10 meses. Por quê? Esse prazo tem, primeiro, a receber esse protocolo e trabalhar na documentação para submissão. Então, traduções, documentos que precisam ser criados e gerados por conta da burocracia ou do formato do sistema aqui do Brasil. Depois tem os tempos que o Comitê de Ética, o sistema CEP-CONEP e a Anvisa levam para aprovar o projeto. Depois disso, a gente tem a importação de medicação, a gente tem de kits de laboratório, de materiais, equipamentos e treinamentos. Ou seja, isso coloca o Brasil em 300 dias. Um número, né, que a gente busca no mundo é algo em torno de 150 a 200 dias. Então, os países que hoje conseguem ativar entre 150 e 200 dias, eles estão na nossa frente. Bem, isso caracteriza, então, o Brasil, ele entra em muitos projetos de fase 3, que é fase tardia, por quê? O número
né, de indivíduos, ele é maior. A gente precisa de uma população maior. E é óbvio, o Brasil, 203 milhões de habitantes, o Brasil é um país que muitas vezes ele é necessário. Ele não é querido, mas ele é necessário por conta do universo. E essa é a lógica que a gente precisa mudar. Então, mudar prazo. Recrutamento é uma outra dinâmica que a gente precisa olhar com carinho e com atenção. O Renato trouxe aqui, mostrou, ficou claro, o Dr. Maluf também, existe uma concentração muito grande de estudos na América do Norte e na Europa. E porque as indústrias farmacêuticas, de modo geral, estão baseadas, e os estudos de fase 1 e 2, eles ficam nessas regiões. Ao mesmo tempo, existe um processo de saturação, e essa saturação, ela impacta, obviamente, no potencial de recrutar. Mais do que isso, o LACOG fez um trabalho, foi publicado no final do ano, eu vou trazer os números aqui, eles entrevistaram 109 médicos oncologistas, e olha que interessante, desses 109, 76%, então ao redor ali de 75%, dizem e que participam de pesquisa clínica. Porém, quantos desses médicos indicam a pesquisa clínica para um dos seus pacientes? 31%, ou 1/3 desses 75% reconhece que menos de 1% dos indivíduos, dos pacientes, eles recomendam a pesquisa clínica. Então, também falta um processo de educação, de fomentar a pesquisa clínica dentro da área da saúde. Qualidade a gente tem. O Brasil, de modo geral, os hospitais, as clínicas, os profissionais, isso já foi dito aqui, os profissionais são qualificados, a gente tem um ecossistema de saúde muito bem organizado e historicamente, esse dado é público, o FDA divulga, dentro das suas inspeções, o número de observações e achados nos países. E o Brasil, se vocês, o último dado, eu vi esse dado faz umas 2 semanas, algo em torno de 85% de todas as inspeções do FDA no Brasil não tem um achado, não tem uma nota, né, um achado significativo. Ou seja, a gente tem uma qualidade muito boa. O que falta é trabalhar mais nos prazos. Então, a gente precisa realmente avançar na questão dos prazos, do tempo de ativação e, obviamente, uma segunda preocupação é no recrutamento dos participantes. E, Francisco, né, tendo em vista essas barreiras que você trouxe, como que a IQVIA e você acredita que a gente poderia transpor essas barreiras e se tornar líder? Né? O que tem sido feito nesse sentido? Vamos lá. Tem um trabalho que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde no final do ano passado, em novembro ou dezembro, onde eles apontam 7 itens fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa clínica. Um deles é a questão de infraestrutura. Hoje, os laboratórios, eu vou dar um exemplo, né, falando de infraestrutura. Os laboratórios clínicos, para dentro dos projetos de pesquisa clínica, que, na sua maioria, estão concentrados na região sul e sudeste, leva-se hoje 15 horas para trazer uma amostra de sangue para um laboratório central. Tem amostras que perdem viabilidade. Então, a gente tem um problema de malha aérea. 2, mais cedo estava conversando com o Nelson, a questão de tributação. A gente tem uma questão de tributação do produto investigacional. Taxa de sucesso da pesquisa clínica hoje no mundo gira em torno de 10%. Ou seja, de cada 10 produtos estudados que chegam em fase clínica, 1 vai chegar no mercado. Outros 9 vão ser interrompidos por problema de eficácia ou segurança. E esses produtos são tributados. A gente tem uma tributação alta, tem uma complexidade de tributação. A gente tem uma questão contratual. A pesquisa clínica, muitas vezes, dentro do ecossistema de saúde, e aí eu direciono muito dentro dos hospitais públicos, o patrocinador do estudo clínico é visto como um prestador de serviço para o hospital, quando, na verdade, ele é um parceiro. Ele estabelece uma relação de parceria entre a alocação do estudo e, consequentemente, a contrapartida, que é a inclusão dos doentes, dos participantes e o segmento. Hoje, dentro da companhia, nós temos uma média de execução de contrato de 120 dias. Então, se amanhã passamos a ter um prazo regulatório de aprovação ética e sanitária de 90 dias, 60 dias,
um gargalo vai ser a assinatura de contrato, porque as instituições não estão prontas, ou elas enxergam a pesquisa clínica como prestador de serviço. Então, eu falo de logística, eu falo de infraestrutura, dados. Uma grande dificuldade hoje é realmente você fazer um processo de viabilidade, um estudo, né, o que a gente chama de feasibility, pautado em dado, pautado em informação. Quantos indivíduos com uma determinada característica? Hoje, a medicina, a complexidade ela é muito alta e você chegou no nível molecular, né? Dentro da oncologia, hoje você não estuda mais nenhum tumor se você não chegar no nível molecular. Qual o acesso à frequência de uma variante genética, né, dentro daquela comunidade que permeia aquela instituição de saúde. A gente tem dificuldade desses números. E aí, obviamente, a gente tem dificuldade, a gente aloca projeto onde você tem hoje centros, estima-se que no mundo, 1/4 dos centros de pesquisa não recrutou nenhum paciente. Dentro da companhia, hoje a gente tem esse número em 16%. De cada 100 centros que eu abro, 16 não recrutam nenhum paciente. Eu não estou dizendo, hoje eu tenho um número de 50% dos meus centros atingem o target, o objetivo ali colocado. Então, por quê? Porque o estudo de viabilidade, ele ainda não é robusto o suficiente. Mas eu sou um pessimista frustrado. Eu trago esses números muito para que a gente tenha uma área muito grande para avançar. O Brasil tem potencial para fazer mais e fazer melhor. Hoje, se a gente faz 2,5% de pesquisa clínica, se amanhã a gente fizer 4%, 5%, a gente estima um investimento direto e indireto de 8 bilhões de reais dentro do Brasil. Então, é recurso que chega, qualificação de profissionais, envolvimento acima de 50 mil pessoas. Então, eu, particularmente, sou um pessimista frustrado porque nos últimos 12 meses, como eu falei para vocês, a gente vem um trabalho interno de fomentar a pesquisa clínica, é um endomarketing, né? Eu trabalhar com o meu time global, de mostrar as vantagens do Brasil, o potencial que o Brasil tem e, obviamente, de trazer mais recursos, mais projetos para o Brasil. E bem como de trabalhar no desenvolvimento de novos centros, descentralizar a pesquisa clínica. Existe uma importância, uma relevância frente diversidade, frente saturação. A gente tem concentrações em alguns hospitais e hoje realmente a gente já observa saturação aqui no Brasil. Certo, obrigada. Realmente eu acredito, né, que a gente precise de atitudes para a conscientização dos investigadores, dos centros, da população, para melhorar a qualidade em todos esses aspectos, né, com eventos através com programas do Instituto Vencer o Câncer, que a gente vai conseguir mudar essa realidade, né. Então, gostaria de abrir para perguntas do público. Queria fazer uma pergunta para o Francisco. Uma parte importante, quer dizer, o Brasil não tinha grandes tradições, tem a questão burocrática, mas o fato é que nós somos um país continental, nós temos um poder de recrutamento e qualidade, como você falou, que é excepcionalmente bom, mas o fato é que a grande maioria dos estudos não são acadêmicos, né? São ligados à indústria. A gente está agora andando com alguns estudos acadêmicos com funding governamental, mas isso é uma exceção. A grande maioria são indústrias que estão patrocinando os estudos. E o que a gente sente, né, Tayane, que é uma das pessoas mais relevantes do LACOG, e os investigadores, os grupos, quando a gente vai para as mesas com as indústrias farmacêuticas, alguém da regional sabe quem somos nós, mas na global, a pessoa não tem a menor noção quem nós somos, mas não tem nenhuma noção do potencial e do que é feito no país. Então, toda reunião que a gente faz discutindo um projeto de pesquisa, os primeiros 20 minutos é a introdução. Quem nós somos, o que nós fazemos e o potencial. E os outros 10 minutos sobram para discutir um projeto. A pergunta é, quem decide os estudos, na maioria das vezes, são as globais. E, na maioria das vezes, nós entramos numa água suja, no sentido de já tem todo mundo com ideias, porque são pessoas que começaram o desenvolvimento de uma medicação. Então, essas pessoas são o first line na fila,
nós pegamos água suja e é difícil a gente ter uma ideia muito incrível que alguém já não teve, porque essa pessoa está sentada em cima disso há 3, 4 anos antes da gente. E mesmo quando a nossa ideia é parecida, um pouco melhor, também nós somos fim da fila, porque nós somos Brasil. A pergunta é como aumentar o engajamento, o conhecimento das potencialidades e realidade das globais em relação ao Brasil e aos investigadores brasileiros. O que eu faço hoje dentro da companhia, né? O que nós fazemos aqui do Brasil para o mundo, Dr. Maluf. Primeiro, a gente tem ciclos de reuniões com líderes de opinião aqui do Brasil para algumas áreas terapêuticas, para mostrar para o global e para a liderança global o potencial do Brasil. Vou dar um exemplo. O Hospital do Rim é o segundo maior, ou o primeiro, depende de como você olha o número de transplantes renais. Eles ficam assustados quando eles olham os números, eles falam, como? Eles até questionam, será que está certo? Né? Existe a dúvida frente a como que um hospital consegue fazer tantos transplantes. Bem, primeiro passo, concordo com o senhor, é levar líderes de opinião e pessoas influentes para discussões com esses times, para que eles conheçam a realidade do Brasil. Um segundo ponto, eu tenho dentro hoje da companhia 2 pessoas que trabalham em um processo de network de centros de pesquisa e levando o que a gente chama de capabilities, né, o potencial e a infraestrutura, o desenho desses centros para o mundo. Então, preparando materiais, fazendo apresentações, essa é uma agenda que faz parte, eu tenho isso como um dos meus objetivos, e esse é um processo. Essa agenda trouxe, eu como a IQVIA, eu não executo 2, 3% da pesquisa clínica global, eu consigo executar ali algo em torno de 10% do que está dentro do meu universo, muito por conta desse trabalho. Mas o grande fator, e isso eu coloco, ainda o Brasil tem um problema de previsibilidade. Então, quando você mostra para um europeu ou para um americano que o Brasil vai levar 8 meses para aprovar, ele fala, tá bom, eu vou encarar essa jornada. Ou, vou levar 2 meses para importar. O problema é quando chega, muitas vezes, você aprova o projeto em 4, isso acontece. Só que o projeto não estava pronto para ser implementado. Por quê? Você disse que ia começar em 8. Isso gera um problema. Ou, quando você falou que era em 8, e aí passa para 12. Então, hoje, a gente tem uma falta de consistência, e eu digo tempo regulatório, eu falo de recrutamento. O centro, muitas vezes, isso acontece, o investigador ele é questionado do número de pacientes, mais tarde o senhor vai falar de câncer peniano aqui, quantos pacientes com essa patologia são atendidos por mês, por ano, qual é a linha de tratamento? E tem muitas clínicas, centros de pesquisa, que é muito empírico esse dado. Ou, eu atendo 2, 3 pacientes por dia, então faz médias. Só que você não se debruça naquele protocolo, nas especificidades, linhas de tratamento e daí por diante, e aí você diz para o americano ou para o europeu que você teria potencial de colocar 10, 15 sujeitos e você coloca 1, 2. E aí Então, a questão de previsibilidade, o potencial está aí, o Brasil, óbvio, a gente, ontem mesmo saiu um dado, até trouxe aqui, né? O Brasil tem um instituto de desenvolvimento econômico, que são estudados 67 países. O Brasil ficou na 72ª posição. E aí ele fala que por que o Brasil não é eficiente? Né? Por que o Brasil não é competitivo? Eficiência governamental, infraestrutura, horrível. Isso impacta em previsibilidade. Olha o que está acontecendo hoje com o Rio Grande do Sul. A gente teve um problema de inundação. O aeroporto é esperado 6 meses. Só em dezembro a reabertura do aeroporto. A gente tem dificuldade hoje de fazer monitoria, de monitorar os estudos. Auditorias foram canceladas porque eu não consigo. Aí teve um evento essa semana, um incidente, um crime, o aeroporto foi fechado de Canoas e a gente não consegue chegar numa capital de um estado relevante, importante. A previsibilidade. Eu vejo que ainda a gente tem uma agenda, a gente tem que, de novo, a lei agora de pesquisa clínica, os avanços, esse tipo de evento, a gente precisa participar e levar para eles que
a gente tem discussões sérias, criar redes, networks, como vocês estão fazendo de hospitais, que conseguem entregar aquilo que realmente se promete, que se estabelece. A partir daí, a gente passa a ter mais confiabilidade e, obviamente, que os estudos começam a chegar. Existe uma ansiedade de realmente avançar no Brasil. Eu participo de muitas reuniões com times globais que tomam decisão. Segunda-feira eu tenho uma reunião dessa. Existe muita vontade, porém ainda a gente peca na questão de previsibilidade. Eu vou dar só uma complementada, Maluf. Eu acho que o problema, previsibilidade e segurança jurídica são dois pilares fundamentais para a indústria farmacêutica e para o desenvolvimento de qualquer coisa que a indústria farmacêutica faça. Mas nessa pergunta que você fez, o maior problema que nós temos hoje, e ainda temos, e é uma coisa que demora para você resolver, é credibilidade. Este é o maior problema. Porque não adianta nada eu ter previsibilidade, mas eu não construí aquela escadinha da credibilidade. Ao contrário, por anos e anos, aconteceu isso que ele falou. Esperava que fosse acontecer em 8 meses, aconteceu em 4, me atrapalha a vida. Esperava que fosse acontecer em 8, aconteceu em 12, me atrapalha muito a vida, né? Porque eu não estou preparado para fazer quando acontece em 4 e quando aconteceu em 12, eu gastei muito recurso dos 8 aos 12 que eu não precisava ter gasto. Tá? Então, esse é o problema. E aí, o que acontece? Não é na área de pesquisa clínica, é uma questão do país. Na hora de registro da Anvisa, que se eu não tenho credibilidade que o meu registro vai sair e eu não consigo colocar um produto no mercado, começa a dar muito problema. Na hora que eu tenho um estudo clínico maravilhoso, na hora que eu tenho um custo-efetividade de um produto sensacional, na hora que eu consigo aprovar na CONEP, na hora que eu, como empresário, importo, falo com a minha casa matriz, pode mandar o produto que entrou na CONEP, e o governo não compra o produto, depois de 2 anos que ele está incorporado, como é que eu justifico na casa matriz que eu vou trazer um estudo clínico para o Brasil? Os caras lá perguntam, mas isso é sério? Esse que é o grande problema. Então, se nós não construirmos uma rede de credibilidade, nós vamos ter muitas dificuldades no nosso país para tudo, porque ninguém acredita que você vai conseguir fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Então, quando você fala, nós estamos bebendo na água suja, porque nós nos jogamos nela. Esse que é o grande problema. Durante anos e anos, a gente foi perdendo credibilidade, Eu estou há 46 nessa indústria, né? E a gente tinha credibilidade, tanto que a gente fazia penicilina bezatina aqui no Brasil. E a gente perdeu tanta credibilidade que a gente importa hoje penicilina benzatina. Por que quem apostar no país? A gente espera que a gente ganhe um pouco mais de credibilidade, por exemplo, na questão tributária, com essa nova lei tributária que veio aí. O jeito que ela está desenhada hoje, não vamos ganhar. Eu tenho batido muito nisso, não vamos ganhar. A gente espera um pouco de credibilidade com a nova regra de pesquisa clínica no nosso país. Se nós começarmos a mostrar na casa matriz das empresas, tá, de que os prazos estão sendo cumpridos, e a gente está conseguindo incorporar, e assim, primeiro produto, segundo produto, terceiro produto, chega uma hora que eles vão nos chamar e falar assim, agora só tem água limpa para vocês aqui, vem para cá. Tá? Nós estamos na água suja por uma questão, não construímos a credibilidade. Esse é o grande problema que a gente enfrenta. Por isso que eu ainda tenho, tá? Eu ainda são poucas coisas no país que eu sou otimista, mas na área de pesquisa clínica, eu ainda sou um pouco otimista. Por quê? Porque tem vocês, tem a sociedade civil trabalhando para acontecer e empurrando para frente, apesar do governo. Então, eu acho que se a gente conseguir fomentar isso, pegar caras como o Renato, como você, como o Dr. Busaid, e irem para as casas matrizes e fazerem apresentações lá e mostrarem, você vai mostrando credibilidade, porque você tem um suporte atrás, você publicou um monte de estudo no JAMA, você publicou um monte de estudo, e você sabe que o pesquisador olha isso, né? Não vai olhar o currículo do Nelson Mussolini, porque nunca publicou nada na vida, porque esse cara é nada. Então, se eu for lá defender, o cara vai olhar, para com isso, né? Tem 46 anos de indústria farmacêutica, mas não entende.
Agora, na hora que um Maluf ou um Renato vão apresentar isso numa casa matriz, os caras vão olhar e falar, não, espera um pouco, esses caras têm credibilidade. Tá? O que falta para o nosso país, então, previsibilidade e segurança jurídica a gente está tentando construir. Está difícil, mas a gente tenta. Mas se a gente não tiver credibilidade, os outros dois pilares não vão para frente. Francisco, você delineou aí uma série de pontos de possível atuação para tentar reduzir os 300 dias. Quando eu cheguei no Brasil em 98, o governo estava começando a organizar isso e tive brigas homéricas, mas homéricas. E aí, obviamente, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo de pesquisa, porque era impossível, sabe? O cara não tinha a mínima ideia do que eu estava falando. E uma das estratégias que eu pensei, não sei se a gente tem acesso a essas pessoas que desenham esses passos, mas uma seria a submissão do protocolo em língua inglesa, uma vez que, obviamente, todos os funcionários da Anvisa falam pelo menos o yes or no. E, em paralelo, o protocolo vai sendo traduzido. Obviamente, o consentimento tem que ir em língua portuguesa para ver se o jargão está apropriado para o leigo. Isso seria muito mais rápido e fácil, mas o protocolo iria mais rápido. Então, aí já encurtaria provavelmente uns 2 meses de todos os processos de tradução ou revisão. Depois teríamos que educar as instituições a ter um legal mais também eficiente. Hoje, para na mesa de alguém, porque alguém estava de férias. What do you mean está de férias? Quer dizer, quando eu saio de férias, vocês morrem? Eu falo exatamente assim que eu falo. Outro dia, um funcionário nosso não estava, felizmente, Rosana foi lá e arrumou tudo, mas, guys, what do you mean? Tá certo? Então, isso não está adequado. O processo de redundância tem que existir para exatamente o ser vivo ser mantido vivo. Então, o mesmo ocorre na Anvisa. Então, eu acho que se a gente conseguir convencer o governo que isso é win-win, talvez a gente consiga mudar um pouco esses fluxos e tentar um target de 150, não 200. O target é 150. Então, que aí fica um target muito mais competitivo. Quando eu cheguei no Brasil, era um ano e pouco. Quer dizer, o estudo abria no Brasil e fechava. Era fantástico. Você punha assim 2 doentes e fechava. Não dava nem para fazer nada. Era só para dizer que entrou o Brasil, que é inclusivo do mundo todo, tal, mas por abobrinha, só para constar no apêndice do manuscrito. Então, eu acho que a gente tem aí oportunidades, e se a gente conseguir saber com quem a gente fala, eu acho que é possível a gente tentar chegar para os legais. Todo mundo fala inglês, o protocolo entra em inglês, o consentimento é em português, vocês têm um tempo mais curto para rever. Enquanto isso, as instituições vão traduzindo os estudos, a Pharma vai traduzindo, porque é de nosso interesse. Quer dizer, é de interesse da instituição ser competitivo. E aí eu acho que isso é mudar o mindset. E eu entro nessa briga, eu adoraria entrar nessa briga. Eu tenho, por sorte, acesso à Anvisa através da área legal, cuido de pessoas dessa área que trabalham lá. E obviamente, funciona, que se a gente põe pressão, a coisa anda. Então, eu acho que é uma oportunidade que Maluf e eu podemos tentar, através do Instituto, tentar ajudar e arrumar isso aí, tentar o target 150, mudar o target. Dr. Buzaid, tem algo interessante, que é um movimento que a Anvisa publicou um documento agora em abril, são quase 200 páginas, e basicamente a Anvisa, dentro da área de pesquisa clínica, historicamente a Anvisa teve muita preocupação com anuência, ou seja, entre aprovar ou não aprovar o projeto. Colocava muita energia e menos energia ou horas no segmento do projeto, na vigilância do projeto. Historicamente foi assim. A Anvisa, nesse documento, muda esse conceito, que é: eu vou colocar mais energia no segmento do estudo e na vigilância do estudo do que na anuência. E ela até traz uma metodologia de classificação de risco. E aí vem o termo que hoje se usa, né, do reliance, né, da confiança,
Se você tem um estudo de fase 3, já aprovado por outras agências reguladoras ao redor do mundo, que fazem parte da ICGCP, por exemplo, um FDA, um EMA, uma agência inglesa, bem, por que não você aprovar esse projeto de uma maneira mais ágil e dar um olhar para a manutenção? A Meiruzi trouxe isso até num evento recente em Brasília, eu estive com ela. Então, esse é um olhar, é uma nova forma, e a gente precisa, muito mais do que protocolo em português, em inglês, é o olhar da Anvisa, o método que a Anvisa adota do risco de um projeto. Eu entendo que um estudo de fase 1, a primeira vez que você vai testar um produto em humanos, obviamente que você precisa ter um rigor maior de aprovar e, obviamente, de fazer a manutenção. Porém, depois de 4, 5, 6 anos que um produto já avançou do estudo de fase 1, de fase 2, um projeto que você já tem aprovação de outras agências reguladoras, você poderia ter uma maior flexibilidade e uma classificação de risco. Isso traria o Brasil, daria mais celeridade. Essa foi exatamente a briga que eu tive com o primeiro cara em 1998, até o ponto que eu falei, eu lamento, mas o senhor e eu não falamos a mesma língua. Quer dizer, o protocolo é aprovado nos Estados Unidos, em mais 10 países da Europa, e o senhor agora precisa de 6 meses para estudar, para ver se é ético, se é cientificamente apropriado. Que credenciais têm os seus funcionários que os de fora são um bando de estúpido? Essa foi a conversa. Óbvio, ela não foi bem como você imagina. Então, that was the last time I talked to the guy. Eu falei, o guy, é difícil o cara me tirar do sério nesse grau, mas era fantástico. O cara totalmente com QI da ordem de 80, 85 durante o dia, né? Então, o ponto é que não estava indo bem. Então, não dava. E agora, felizmente, a gente percebe que tem pessoas de calibre. Agora a gente percebe, e quando eu fui à Anvisa várias vezes, os caras sabem a língua que eu estou falando. E agora é uma questão de tentar enriquecer a eficiência. Exatamente. Legais, como você falou, o protocolo é aprovado em 10 centros de excelência no planeta, ninguém vai recriar agora, tá certo? O protocolo provavelmente vai ser aprovado, não precisa gastar tanto tempo e eficiência aqui. Vamos agora dar andamento, porque nós queremos entrar no estudo, o Brasil quer entrar no estudo. Nós queremos participar dessa pesquisa que é de importância para o mundo todo. Eu acho que esse é o mindset que você bateu na tecla. Eu nem sabia desse documento, só demorou 25 anos, eu estou muito feliz. Por isso que eu sou eu tô agora pessimista frustrado, tá vendo? Olha lá. Estou começando a mudar o meu mindset para ser um otimista também agora. Mas eu acho fantástico. Isso é o que a gente tem que bater na tecla. Esse mindset, então, por isso que eu sou um pessimista frustrado, porque depois de 20 anos, 25, a gente tem uma diretriz e esse é um caminho que a gente precisa percorrer e a agência trouxe isso nesse documento. É um documento extenso, mas aconselho porque isso realmente dá luz, né? Que ela sinaliza para onde temos que caminhar. O tempo está esgotado. Mas não dá. É porque ele é muito quente esse tema, né? Então, doutor Buzaide, tudo isso que o senhor falou aqui, eu brigo há muitos anos, né? Desde a época do Vecina, né? Que era um cara diferenciado. Depois dele veio uns que dá até medo, e a gente sabe disso. Tá? A gente sabe muito bem disso. Mas, graças a Deus, nós temos hoje uma pessoa que, infelizmente, sai em dezembro. Né? E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Que tem essa visão, falar, espera um pouco, isto é importante, isto não é importante. Então, isto é importante, eu vou tratar. Isso não é importante, eu não vou tratar. Então, é por isso que saiu essa questão do Reliance lá. E o senhor não quer imaginar a briga que foi. Né? Porque os nacionalistas acham nós vamos ser seguidores, tá, do que aconteceu lá fora. Como que pode um negócio desse? E a reciprocidade? E se a gente aprovar aqui, o FDA aprova lá? Essa é a primeira pergunta que vem. E teve um diretor da Anvisa que proibiu um escritório do FDA no Brasil, porque ele falou, eu só autorizo um escritório do FDA no Brasil se tiver um escritório da Anvisa em Washington, reconhecido pelo governo americano. Os gringos falaram, muito obrigado, estou feliz da vida porque vocês falaram não para a gente e foram para a Índia. E tem um escritório do FDA na Índia aprovando estudo clínico na Índia com valor nos Estados Unidos. Olha a chance que a gente perdeu. A gente perde muitas chances no nosso país. Mas eu, como otimista, nessa parte da pesquisa clínica e unicamente,
Tá? Eu acho que é isso, o senhor tem que continuar batendo, tá? Engolir seco ou com água, né? Os idiotas que aparecem pela frente, e o bando é grande, tá? Infelizmente o bando é muito grande, tá? Mas a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso, tá? Eu falo para Meiruz, você não precisa aprovar pesquisa clínica, cara. Veio lá de fora, você faz um guia e fala, para registrar no Brasil precisa disso, de pesquisa clínica. Ponto, e deixa lá o CEP se virar. E na hora do registro, se não vier com aquilo que você falou que tinha que vir, você não registra. Você fala, volta e faz a pesquisa outra vez, porque não veio com o que tinha que vir. Pronto. Joga responsabilidade. Vocês estão assumindo responsabilidade, e aí vocês tinham que ter 2.500 técnicos e só tem 1.500, falta mais de 1.000 na agência, e vai piorar, e o governo vai resolver o problema, porque agora abriu um concurso público para 50. Falta 1.552 e abriram um concurso público para 50. Legal. Nós vamos parar. Ele não consegue tirar do porto produto nas últimas 15 dias, porque o aeroporto de Guarulhos está na operação padrão e só saem 3 cargas por dia da Anvisa. 3 cargas por dia. A média, antes da operação padrão, era 15. O senhor imagina o que acontece em um mês de operação padrão? Vai faltar produto. E vai parar a pesquisa clínica, e não só a pesquisa clínica. Vai faltar produto aqui para vocês tratarem os pacientes. Então, mas eu ainda sou um otimista. Obrigado, e desculpa nós roubamos quase 20 minutos da última vez. Gostaria de agradecer. Pode. Eu queria agradecer e finalizar com uma frase da Ana, né? A Ana trouxe na sua fala de introdução que os nossos privilégios são do tamanho da nossa responsabilidade. Respondendo ao Dr. Maluf, ao Dr. Busardi das perguntas, a gente precisa continuar nessa empreitada e nessa luta. E complementando, acho que todos nós, né, governo, indústria, investigadores, sociedade, só assim para a gente modificar esse cenário. Obrigada.